era tristeza se verá. Dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá. A dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, o meu silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, eu tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Mais uma vez. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está preparado aí, meu irmão, para viver uma virada na sua vida? Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, enquanto nós vamos dando os detalhinhos aqui. Obrigado, Rubinho, está forte, olha aí. Glória a Deus. Meu Deus, segura. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, te louvamos por esta noite maravilhosa, em que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos alegramos na força do seu poder. Nos alegramos, Pai, pela tua palavra. Sabemos que o Senhor está entre nós e a tua igreja está reunida. E quando a igreja está reunida, a tua palavra nos diz que as portas do inferno contra a tua noiva, a tua igreja, não prevalecerão abertas. Então, com a mão no seu coração, Pai, eu abençoo este coração que nessa noite está aqui para ouvir a tua palavra, reunidos na sua casa para ouvir entendimento da tua palavra importante, porque as nossas lutas, elas não são contra pessoas, nem contra situações, mas a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta, ela é contra as forças espirituais do mal, nos lugares espirituais. Nessa noite, Pai, que todas as forças que lutam contra a casa, a vida, a família do meu irmão, contra a igreja do Senhor, contra essas pessoas que têm estado aqui ouvindo a tua palavra e fazem da tua palavra o seu refúgio,
a fortaleza. Pai, te louvamos nesta noite porque compreendemos que o Senhor tem algo a falar conosco nessa noite, e nós estamos prontos, Senhor, para ouvir, e que cada coração o Senhor possa encontrar nesses corações uma terra boa, aonde esta palavra venha frutificar frutos para a vida eterna, e frutos, e todas as situações que são sobre a vida do meu irmão como oposição começam a cair por terra agora. Que todos os desertos, que todas as lutas, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores no seu nome. Nós temos a plena certeza que o Senhor já nos deu a vitória, e nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos os nossos irmãos, que a graça, o favor de Deus. Ia pedir só para o Jorginho. Jorginho, acho que é bom dar uma baixadinha, está dando as microfonias, né? E nós vamos nos acertando aqui. E eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo nesta noite. Nós vamos estudar nesses momentos, poucos momentos que nós temos aqui, mas nós vamos estudar a palavra do Senhor, porque a arma poderosa do servo de Deus é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então você vai abrir comigo livro de Romanos 8:37. Glória a Deus. Romanos 8:37. Glória a Jesus. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Você é mais do que vencedor, amém, irmão? Você deve se alegrar, porque as suas vitórias já estão ganhas em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela fé que você tem. Nessa noite nós vamos estudar, e o livro que nós vamos meditar nessa noite, livro de Jó. Glória a Deus. Tivemos hoje pela manhã estudando também a palavra do Senhor, do livro de Jó 3, versículo 25 e 26. Nessa manhã nós estivemos falando dos segredos, né, de extrair virtude do corpo do Senhor e do sacrifício da cruz. Paulo diz, e também em Romanos, que o Senhor é a videira verdadeira. Nós somos enxertados no Senhor, e a videira, ela produz muitos frutos, e o fruto desse fruto é extraído o óleo para cura, é extraído o alimento. Então Jesus é comparado como uma fonte inesgotável, irmão, de suprimento para a nossa vida, vida familiar, vida emocional, cura. Tudo isso foi conquistado na cruz. Mas o livro de Salmos diz assim, que o Senhor revela os seus segredos àquele que o ama. Deus tem revelado segredos para nós, igreja, no mundo do Espírito, para nós compreendermos que não há nada impossível para nós, neste mundo de tanto sofrimento, de tantas lutas. Como nós lemos no livro de Romanos, né? Aqui nós somos mais do que vencedores, né? Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Mas vamos falar hoje sobre um assunto importante e que traz muitas revelações para nós. O segredo da palavra de Deus, o poder criador da fé. Amém, irmão? O poder criador da fé está escrito em Romanos 4,17. Você acompanha comigo? Como está escrito: por pai de muitas nações te constituiu. E aqui está falando de Abraão, o nosso pai na fé, né? Perante aquele no qual ele creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não existem para que venham a existir.
Romanos 4, 17. Vamos ler mais uma vez, como está escrito: por parte de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual ele creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Glória a Deus. Coisa maravilhosa é saber que Deus traz à existência as coisas que não existem pela fé. Mas quero que você abra o livro de Jó. Esse é o nosso texto principal, livro de Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26. Quero já, desde já, dar o testemunho. Nosso irmão Marcelo pediu para nós. Sua mamãe, 70 anos, foi acometida de Covid-19 e já está de alta. Glória a Deus, amém, irmão? Louvado seja Deus. 70 anos é o grupo de risco, né? Mas semana passada o Marcelinho pediu ao Senhor que nós orássemos juntos, e ele disse para mim que ela passou lá, lógico, esteve internada, mas não sentiu nada que pudesse desesperar ela. Foi assim, tudo muito tranquilo, porque eu creio que através da oração, nós oramos, Marcelinho orou, e a vacina do céu, né, foi colocada, aplicada na vida da nossa irmã Maria, né, e esse vírus perdeu a força. Eu acredito nisso. Apesar de não existir efetivamente uma vacina, né, apesar que já estamos descobrindo, né, está em desenvolvimento, mas para hoje não existe, mas para o céu já existe. Pode dar glória a Deus? Clamamos o Senhor, e nossa irmã Maria foi totalmente aí abençoada, curada, e já está em casa. Diga glória a Deus, né? Então tá bom, louvado seja Deus. Deus abençoe Marcela, irmã Maria. Então, o livro de Jó 3, 25. Falávamos isso aqui de manhã também, e começa o versículo 25 dizendo assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei a minha alma, nem repousei o meu coração, mas veio sobre mim a perturbação. Essas palavras, irmão, foram ditas por Jó. E isto é algo muito importante e revelador, porque a fé, a palavra diz, como nós lemos aqui, Romanos, né, que Deus traz à existência as coisas que não existem a partir da fé. Efésios 3:20 diz que Deus sempre fará além do que nós estamos pedindo ou pensando, segundo o poder que opera em nós, o poder de crer. Então, receber milagre, favor de Deus, é algo muito particular, porque parte da sua fé. Nós vemos isso na palavra do Senhor. Hoje de manhã falávamos sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela dizia dentro dela, e no texto que nós lemos, ela dizia, a palavra diz assim, ó, que ela dizia, né? Não ela disse uma vez só, mas ela dizia. Desde o momento que ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, ela disse com ela mesma, e não se sabe aqui, mas talvez ela tenha ouvido que Jesus estava curando um mês, ela ouviu, ou 2 meses, mas a palavra diz que a partir do momento que ela ouviu, ela dizia, e não só uma vez, talvez ela levantava todo dia, e ela dizia, quando eu encontrar, né, o Messias, eu vou tocar nele, e quando eu tocar nele vou ser curado. Talvez ela disse isso durante o mês, talvez ela disse isso durante uma semana, mas o importante é que a palavra do Senhor diz que ela dizia com ela mesma, que no momento que ela encontrasse Jesus e ela tocasse em Jesus, seria curado. É importante, irmão, nós termos a sabedoria do céu e o entendimento das coisas de Deus, como é que Deus age, né? A partir da nossa fé. E vamos voltar a falar no assunto que naquele dia em que Jesus expulsou o demônio da vida do menino, né? E o pai disse, Senhor, puder, faça alguma coisa por mim. E Jesus disse, se eu puder, né? Não, mas se você puder crer, tudo é possível que crê. Então nessa noite nós vamos falar de um homem que é referência de fé,
Jó, já ouviu falar aquela frase famosa, né? A paciência de Jó, né? A paciência de Jó é grande, né? Mas se você ler todo o capítulo de Jó, você vai encontrar coisas muito interessantes sobre a vida desse homem, que a palavra do Senhor diz que Deus olha para a terra e vê Jó, a fé dele e a dedicação dele tão grande, um homem zeloso, um homem justo, e a palavra diz no livro de Jó que não havia ninguém como Jó na face da terra, e que também Satanás estava de olho nele, né? E também dizia, lógico, Jó, ele é fiel e é tão, né, incisivo ali na fé dele, porque ele é rico, tudo que ele faz, ele é abençoado. Mas toca, né, na vida de Jó, vê se ele não vai blasfemar. A palavra, e você já conhece a história, a palavra diz que é permitido apenas não tocar na vida de Jó, mas muitas situações vêm para destruir a prosperidade de Jó, a família de Jó. E a palavra diz assim que num dia só, os 10 filhos de Jó foram mortos pela queda de uma parede, e os 10 filhos de uma vez morrem. E no mesmo dia, uma outra tragédia alcança os rebanhos e tudo que Jó tinha no mesmo dia. E no mesmo dia ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens. E a palavra diz que num dia só Jó fica de um homem rico, próspero, de uma família maravilhosa. Conta até detalhes da família de Jó, que os filhos tinham um bom relacionamento e eles comemoravam e festejavam um na casa do outro, né? E é interessante que Jó, ele sacrificava, preste bem atenção, ele fazia sacrifícios antecipados pela vida dos seus filhos. Preste bem atenção, ele fazia sacrifícios antecipados, dizendo assim: se os meus filhos pecarem no seu coração, se um deles pecarem só no coração, então Jó acreditava, ele sacrificava para que se algum filho tivesse pecado, não um pecado externo, mas só dentro do coração, Deus os perdoasse e tivesse misericórdia deles. Então Jó, a palavra diz que Jó, ele tinha um temor dentro, isso é revelado no capítulo 3, no versículo 25 e 26, quando ele diz assim: porque aquilo que eu temia sobreveio e me aconteceu. Olha esse versículo 26, irmão, revelador, diz assim: nunca estive tranquilo e nem sossegado, nem consegui repousar, mas veio sobre mim a perturbação. Olha isso, meu irmão, um homem que tinha uma dedicação a Deus, uma fé, e na luta dele ele demonstra tudo isso, mas dentro de Jó havia um sentimento maligno chamado medo. O medo, ele trabalha, meu irmão, na vida da pessoa. O que nós lemos aqui em Romanos diz, né? As escrituras dizem em Romanos, que nós lemos aqui: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. A palavra diz, Romanos 4,17 diz que Deus traz existência às coisas que não existem. Esse é o nosso Deus, segundo a fé. Se você acreditar que Deus pode, como nós já vimos no testemunho, te dar um rim novo, restaurar sua saúde, Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. A pessoa tem um problema no rim, ela vai clamar a Deus e Deus vai colocar um rim novo dentro dela. Você pode crer nisso? A palavra diz que Deus é o nosso Deus, é tão poderoso que Ele traz à existência coisa que não existe. Mas quando nós temos a fé correta, irmão, mas tem pessoas que têm uma fé incorreta, no medo, hipocondríacos, né? Que tudo ele acha que ele está doente, né? E existem as doenças psicossomáticas, porque a pessoa acredita que ela tem um negócio ruim na vida dela, uma enfermidade, aquela enfermidade vai acontecer, porque ela fica pensando naquilo, né? E aquilo se torna uma verdade. A fé, meu irmão, ela age ao contrário. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Do que você tem medo? Você tem medo de ficar pobre?
de perder tudo o que você conquistou? E esse medo te atormenta? Ou você tem medo de, por exemplo, teve vários casos na sua família de pessoas que tiveram câncer, né? Por exemplo, uma enfermidade que atingiu várias gerações, e aí você fica com medo. O próximo sou eu, né? Porque meu pai, minha mãe, essa fé, irmão, tem destruído a vida de muitas pessoas que servem a Deus, que aceitaram Jesus. E a palavra do Senhor diz que já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você é nova criatura, em você existe um DNA de Jesus, que garante uma vida vitoriosa. Então você não deve olhar para trás. Então é sobre isso que nós estamos falando. O Jó é um exemplo de fé, e a palavra nos revela que Jó passou umas lutas tão grandes que a sua própria mulher disse: menino Jó, abandona esse teu Deus, a tua fé, e morre, porque olha só os nossos filhos, será que você não vê? Não existe Deus, não é possível. E Jó, aquela frase clássica deles assim: se recebi do Senhor Deus até agora tanta coisa boa, também não receberei o mal, né? E diz para a mulher: você fala como uma louca, mas eu sei que o meu Senhor Redentor vive. Glória a Deus. Mas você vê que em tudo isso, e é importante isso, nós vamos falar nessa noite, a luta, o deserto, ela revela o que está dentro do nosso coração. Quando você passa por uma luta, o verdadeiro eu dentro de você vai brotar. Se você é uma pessoa que perde fácil sua paciência, no deserto você vai explodir. Mas se você é uma pessoa de fé, quanto mais você anda no deserto, mais milagres vão acontecer na sua vida. O deserto faz brotar ou revelar aquilo que está dentro de nós. A palavra diz que Deus tirou Israel do Egito para saber o que estava dentro do coração deles. Então, Jó no capítulo 3 revela, e eu acredito, o que desencadeou na vida dele essas tragédias. Ele tinha muito medo de perder os seus filhos, que se você ler a palavra, é tão perfeito o relacionamento. Irmãos, é difícil irmãos, né? Todos os irmãos se darem bem, mas você vê que eles faziam festa, um na casa do outro, um presenteava o outro, muita alegria, era tudo tão perfeito, os filhos bonitos, uma família vitoriosa, um pai que tudo que fazia dava certo. E Jó olhava tudo aquilo e ele tinha medo. E a palavra diz aqui que Jó foi um homem que não teve paz na vida dele, irmão. Você começa a compreender o que acontece. A palavra diz que Jó revela no versículo 25 que ele nunca teve paz. Jó nunca teve descanso, ele nunca conseguiu descansar. E o que a palavra do Senhor diz? Que o nosso trabalho é descansar em Deus. Talvez essa palavra está vindo para a sua vida porque você, apesar de ser uma pessoa da fé, uma pessoa que Deus tem abençoado, você não consegue descansar o seu coração, porque você talvez se encontre aquele em Jó. Lutei tanto para conseguir isso, tanto para conseguir aquilo, e eu tenho tanto medo de perder, e a palavra diz que Jó, olha o que diz 26, muito revelador: eu nunca tive tranquilo. Mas como? Se Deus olha do céu e fala assim: não existe ninguém, naquela conversa de Satanás e Deus fala, não existe ninguém que tenha uma fé, um comportamento, é um homem justo, é um homem fiel, não existe na terra ninguém como Jó. Mas é interessante que a luta de Jó, né, revela o que estava dentro do coração dele. Irmão, eu acredito que Deus está falando conosco. O que você tem medo? Eu tenho medo de perder meu casamento, eu amo tanto a minha mulher. Olha, mas se um dia aparecer, né, uma doença ruim, né, e aí você fica alimentando aquilo, né? As pessoas têm muito disso, né? Começa a dar uma dorzinha na barriga dela, e aí ela: meu Deus, eu estou sentindo aqui uma dor e não é normal isso aqui. Estou sentindo até um caroço, né? Às vezes nem o caroço, às vezes é a costela dele, né? Estou sentindo um caroço, eu não sei, eu estou, ai meu Deus, ai, é assim que começa. E aí a sua fé vai produzindo, a primeira coisa que vem embora de você é o seu estômago, né? Porque o ácido, né, que está lá dentro começa a borbulhar, pular lá dentro, fritar, vira uma frigideira. A primeira coisa que vai embora é o seu estômago. E aí, meu irmão, a palavra de Deus vem para nós hoje, porque Romanos 8:37, presta atenção: você que aceitou Jesus e é de Deus,
mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedor. Quando aparecer uma enfermidade lá na frente, na vida dos seus filhos, se aparecer, essa enfermidade já está, irmão, aniquilada em nome de Jesus. Fala glória a Deus. Mas o mais importante da palavra de Deus é que nós não conseguimos viver tudo que Deus tem para nós vivermos, né? Porque nós nos prendemos muito nas coisas que nós vemos. Paulo diz assim, que não devemos mais andar por vista, mas devemos andar pela fé. Eu sei que é difícil, né, irmão? Lógico, como Abel deu testemunho sexta-feira, o irmão da Abel, que deu testemunho que Jesus curou ela do câncer, está livre, totalmente livre. Mas ela disse que há 2 anos atrás o irmão dela tinha falecido com câncer no intestino, né? Se eu não me engano foi isso. E a mãe dela tinha falecido também com a mesma enfermidade. E na vida dela, ela fez os exames e apareceu a mesma enfermidade. Mas dentro dela, e isso é importante, irmão, nós entendermos, porque nós temos que ter esse entendimento, irmão. Se você ficar pensando que é a tua hora, não porque Deus quer que eu vou agora, porque é a vontade de Deus. Eu já ouvi de muita boca de crente que estava passando por enfermidade muito terrível, assim, ó, eu nem oro mais, né? Porque eu sei que se eu estou passando isso, é a vontade de Deus. Meu irmão, se você ler um pouquinho da palavra de Deus, você vai ver que Jesus, Isaías, a obra do Espírito Santo, né, que Jesus veio trazer a vida abundante. Nós falamos tanto sobre isso. A palavra diz que Isaías verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, né? Se você ver a obra de Jesus na terra, o mestre, quando ele andou aqui, a palavra do Senhor diz que todos os enfermos que vieram até ele, todos foram curados, né? E Jesus fala com a própria boca dele, o nosso mestre, ele nos ensina que o reino, o meu reino, o reino de Deus é conquistado desde os tempos de João, através da força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Você está entendendo? Você está entendendo que você não pode, e nós estamos falando durante todo esse mês muito sobre isso, você não pode aceitar nenhuma situação que te torne uma pessoa triste, uma pessoa limitada, uma pessoa, irmão, com uma vida de limitações, né? E você olha a vida de todo mundo, como meu vizinho vence, seu irmão vence, e você olha e pensa assim, eu acho que o meu karma evangélico tem isso? Misericórdia. Karma que isso aí, irmão, tem nada a ver com nós esse karma aí não. Nossa vida está traçada na cruz. A palavra diz que ele nos fez mais do que vencedores na cruz. Então não tem uma linguagem distorcida. E muitos vão falar assim, não, por exemplo, Jesus, ele, nas questões financeiras, Jesus foi pobre. Irmãos, se você analisar a história, quando Jesus, ele nasce, é enviado para ele 3 reis magos, que fornece para ele, para a família de Jesus, um tesouro poderoso. E se você for estudar a palavra de Deus, era algo valioso, que manteve a vida de Jesus e a sua família, no tempo que eles foram para o Egito, e depois voltaram, se estabeleceram. Eu acredito que o tesouro, que quando Jesus nasce com ele a vitória. Amém, irmão? A palavra diz isso, e nós precisamos entender o que Deus quer fazer na nossa vida nesse mundo. A palavra diz assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A nossa vida deve brilhar, e a nossa vida deve ser saborosa. Quem olha para a nossa vida tem que dizer assim, ó, poxa, como eu queria ter um casamento igual ele, como eu queria ter uma vida financeira, como eu queria ter filhos como ele, como eu queria ter o que Jesus fornece para eles, né, irmão? Porque a palavra diz em Gálatas que Paulo fala sobre a graça e fala que nós somos herdeiros de Abraão, e Abraão, tudo o que Abraão herdou em Cristo Jesus nós recebemos. E se você ver a vida de Abraão, era uma vida de vitória. Então eu acredito que nós temos que ter a consciência. Jó, apesar de ser tão maravilhosamente ter o seu relacionamento com Deus, ele tinha dentro da consciência dele um medo,
quase que uma certeza que um dia ele ia perder os filhos dele, um dia aconteceu um negócio tão ruim que ele ia perder a alegria dele. Mas irmãos, eu quero ler mais uma palavra com os irmãos. Louvado seja Deus. O Salmo 1 diz assim, muito conhecido. Salmo 1, versículo 1. Vamos ler. Não, eu vou ler aqui, né? O Leonel está fazendo uma outra. Acha comigo, Salmo 1. Olha o que o Espírito Santo tem falado para nós. Para nós crermos no impossível. Estava aqui na sexta-feira, a Angélica deu um testemunho tão maravilhoso. A Angélica mudou para a casa nova dela e estava lá fazendo o projeto da casa dela. Aí mudou o projeto da casa dela, aumentou o projeto, mas faltava só um detalhe, né? O dinheiro, né? O projeto já estava lá, né? Glória a Deus. Mas aquela semana, né? Ela recebeu uma palavra, né? A Angélica está aí. E ela falou para o marido dela assim: ô Sérgio, você ouviu essa palavra? Essa palavra é para nós, né? Uma palavra de provisão, né? É para nós. E ela começou, a palavra falava sobre a gente fazer. Nós estávamos falando naquela semana que a Angélica recebeu o milagre, nossa irmã da igreja, que nós faríamos um jejum. E esse jejum, ele traria assim, respostas poderosas, porque a palavra do Senhor diz que tem coisas. E aquela semana eu estava falando sobre o jejum, que o jejum é uma arma poderosa que o Espírito do Senhor deixou para a gente. Jesus jejuou, os discípulos jejuaram. E aí ela começou o jejum. Antes, no dia dela finalizar o jejum, acho que às 3 horas ela tinha. Quando ela ia, antes dela finalizar, uma hora antes, é isso? Pouquinho antes, né? Pouquinho antes dela entregar, ela recebe uma ligação de uma pessoa, né? E eu não vou entrar em detalhes, né? E ela recebe uma bênção financeira tão poderosa. E ela disse assim: pastor, é assim, uma inundação de bênção para nós, uma resposta. Glória a Deus, amém? Por quê? Porque a Angélica começou a dizer igual a mulher do fluxo de sangue: eu tenho certeza, se eu jejuar, Deus vai mandar para nós uma tsunami de bênção, né? Se nós jejuar. E ela jejuou e aquilo que ela cria aconteceu, amém, irmão? O que é que nós estamos nessa noite? Deus quer falar com a gente tão maravilhosamente. Olha o que diz então o Salmo 1. Vamos lá, o Salmo 1 é importante. O tema do Salmo 1 fala assim, a felicidade dos justos. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado, feliz será a pessoa que não anda segundo o conselho deste mundo ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de pessoas que riem de todas as coisas que são santas, e escarnece das coisas santas. Se você falar um negócio desse daí, vou jejuar para Deus mandar um dinheiro para eu acabar minha casa, irmão, as pessoas vão rir de você. Eu falei, crente é tudo louco, né? Mas Deus, Ele revela o seu segredo aos seus. Aqui diz assim, versículo 2: antes a pessoa tem um prazer na vida dela. E aqui está um segredo, irmão, na vida vitoriosa de quem ama e serve a Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei eles meditam de dia e de noite. Olha o detalhe: a pessoa não fica ouvindo notícia ruim, não fica ouvindo conversa de vizinho, ou conversa de gente pessimista, porque a pior coisa que o diabo pode enviar para nós, irmão, para estragar nossas vitórias, é gente pessimista, né? Você viu a economia? Aí está tudo no buraco. Não, você pode até no buraco, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. 2020, queridão, vai ser o ano que a nossa vida vai pegar um foguete e vai subir. Se você ficar ouvindo muito, olha o que fala aqui, a conversa de gente que não fala a tua linguagem de fé, você vai perder a tua fé. A palavra diz que você precisa, e eu também, ter o prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e receber palavras como essa,
Porque a palavra diz aqui, ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite, pois eles vão se transformar, pois eles serão como uma árvore plantada junto de um rio de muitas águas, o qual dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, quer dizer, nunca, né? E tudo quanto ele fizer, certamente prosperará. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito nisso. Eu acredito nisso de todo o nosso coração. E nós temos vivido. Olha o que diz Provérbios, essa palavra maravilhosa, Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da sua língua, aquele que ama comerá do seu fruto. Está assim aí? A morte e a vida estão no poder da sua língua, e aquele que bem a utiliza comerá dos seus frutos, né? Olha lá, isso aí. Aquele que ama essa palavra, né? Aquele que acredita e ama essa palavra comerá dos seus frutos. Olha, irmão, que segredo maravilhoso. O poder da vida e da morte está na sua vida e na minha vida. Então nós devemos, com essa linguagem, o que aprender daqui para frente? Daqui para frente não vamos nos guiar por vista. Por exemplo, você deve sempre abençoar os seus filhos. Eu já fui na porta da escolinha aqui, né, na minha cidade, e eu sempre que eu deixava as nossas filhas, a gente faz isso profeticamente, porque nós temos uma linguagem profética. Deus abençoe você, querida. Você vai ser feliz, abençoada aí, e vai prosperar muito. Irmãos, graças a Deus, nós temos vivido daquilo que nós falamos. Nossas filhas, eu falo isso com alegria no meu coração, como testemunho para você. Uma vez nós fomos numa reunião, né? E eu falei assim, e os pais sentaram com a professora, e cada um depois passava perguntando: professor, e a Rebeca, né? E a Gabriela? Irmão, parece incrível. Falavam até meio escondidinho assim: ai, se eu tivesse umas 10 Rebequinha. Ai, se eu tivesse umas 10 Gabrielinha. Isso é muito prazeroso. E a gente fala isso porque é um cumprimento da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim, que a geração do justo, a geração dos que servem a Jesus com todo o seu coração, a geração dos seus filhos, dos meus filhos, a nossa geração, a geração do justo será poderosa na terra. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: a minha geração será poderosa na terra. Mas aí ia lá na escolinha, sempre profetizava isso, né? Desde pequenininha. E você ouvia aqueles pais com agressividade. Eu não posso nem falar a palavra que eles falam, né? O que falam lá, mas a gente ouve, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Que ouve essas coisas. Tipo assim, é uma verdade. Vai lá, seu burro. Vai lá, pelo menos você fica aí. Eu sei que você não vai aprender nada, mas fica aí. Irmãos, eu imagino o que deve acontecer na alminha da criança, porque a criança ouve e ela acredita naquilo. Pô, se meu pai está falando que eu vou ser um cabeçudo, não vou aprender nada, não vou aprender nada, né? Se eu não vou dar certo na vida, não vou dar, e não dá mesmo. Então, irmão, olha o que o Espírito Santo hoje nos está falando. Está nos falando, por exemplo, que Jó, um homem tão perfeito diante de Deus, ele tinha dentro dele algumas coisas que talvez ele dizia até na oração dele, e ele falava, e aquilo que ele acreditava aconteceu. Eu quero orar com você nessa noite, e creio que essa palavra é uma revelação para a sua vida. O que você anda falando na sua família, na sua casa? Ah, nada dá certo para nós, né? Já faz tantos anos que eu estou na igreja e nada muda. Pastor, eu já orei tanto, eu já jejuei tanto, eu já fiz de tudo. Eu não sei o que acontece, né? Porque a minha vida não vai para frente. A minha vida, os meus filhos, nada do que a gente vai até um ponto e depois volta para trás. A gente vai até um tanto depois. A gente abre uma empresa, a empresa fecha. A gente arranja um trabalho e depois aquele trabalho não prospera. O que acontece? Eu acredito que a palavra nunca volta vazia. E esses dias Deus tem dado para nós armas poderosas. O Senhor falou para nós sobre jejum. Está aí os irmãos fazendo jejum, conseguindo vitória. O Senhor falou para nós, nessa noite, por exemplo, cuidado com o que você anda falando. Você mesmo, servo de Deus, você mesmo, cuidado com o que você fala, né? Cuidado com aquilo que você tem medo.
Eu tenho medo de, né? Irmãos, eu tenho um testemunho que é do meu pai, que eu acho maravilhoso. O meu pai era um homem de fé, e ele, uma coisa que ele falava para mim e falava para os meus irmãos, ele falava assim: eu não vou dar trabalho para ninguém, né? Porque vai ser assim, vou fechar meus olhos e vou dormir, Deus vai levar eu não vou ficar em cima da cama. Ele cria nisso, né? Ele acreditava nisso. E meu irmão, um dia ele, né, sim, trabalhando alegre, ele foi fazer uma reforma numa casa nossa em Bauru. E ele saiu de Tirapina, foi dirigindo, forte, animado com a lista de compra. E lá ele trabalhou, ele reformou, ele estava junto com o irmão. E o irmão pedreiro, né, construtor, né. E ele estava ali auxiliando. E ele foi trabalhar em Bauru. E na hora que chegou no momento do almoço, pediu os marmitex para comer ali na casa, ele e o outro irmão. E pediu o marmitex. Quando chegou o marmitex, o irmão foi e falou: pastor Marinheiro, chegou aqui nosso almoço, né? Vamos almoçar. Mas o meu pai já tinha ido. Fechou os olhos, e da maneira com que ele acredita, que isso era algo que ele falava, mas ele falava com uma certeza, né? E assim, uma hora nós temos que sair, né, desse mundo, né, irmão? Jesus está voltando para muita gente. Nós esperamos a volta do Senhor, esperando um arrebatamento. Mas muito crente hoje está indo embora. Pode dormir hoje à noite, amanhã acordar morto, né? Como é que vai acordar morto, né? Não pode, né? Brincadeira, uma brincadeira. Que brincadeirinha mais escura, né, irmão? Mas para. Mas é assim. Muitas pessoas, o que nós estamos falando essa noite é: o que você falar, o que você crer, o que você declarar, você é um profeta do Senhor. Da sua boca é uma boca profética. Provérbios diz: o que você anda falando. Eu, por exemplo, eu ando declarando junto com a nossa igreja que esse ano é o ano mais maravilhoso da igreja, porque milagres poderosos estão acontecendo, vão acontecer. Apesar de toda essa dificuldade que está para muita gente, parece que nós vivemos uma realidade fora desse mundo, né? Nós estamos sim aí em casa, nós estamos trabalhando, você também. Mas, irmão, o que eu tenho visto nesses 3 meses de testemunho, de provisão, de socorro, porque nós estamos aprendendo a ter uma linguagem. Nós não nos guiamos mais pelas coisas que nós vemos, nós vivemos pela fé. Então, se você anda falando coisas que você não deve, pensando ou tendo uma fé, tira isso da sua vida. Receba a linguagem que o Espírito Santo está dando para nós hoje. Diga da sua família: meus filhos, eles são vencedores, vão ser vencedores em todas as fases da vida. Diga do seu casamento: meu casamento é uma maravilha, é um pedaço do céu. Diga da sua casa, diga da sua profissão, diga de você mesmo. O que você anda dizendo de você mesmo? A mulher do fluxo de sangue, ela dizia: se eu tocar em Jesus, vai acabar meu sofrimento. A palavra diz que quando ela tocou em Jesus, é interessante. Hoje de manhã falamos que como que se tira a virtude de Jesus, porque ela tocou em Jesus e Jesus nem viu ela, não ouviu ela, mas ele disse assim: opa, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Como é que se extrai virtude de Jesus? Pela fé, amém, irmão? Pelo que se diz. Diga agora, faz um exercício aí no seu sofá e diz assim: esse ano de 2020 é um ano extraordinário. Está sendo mesmo um ano extraordinário. Nunca nós vivemos, porque nós estamos vivendo. Nunca, irmão, nunca foi. Quando que podia imaginar que seria proibido vir na igreja adorar a Deus? Só nos países comunistas. Se entra um policial aqui, graças a Deus não tem ninguém, né? O fiscal vai tudo preso. Se entra aqui tem um monte de gente, graças a Deus não tem, né? Mas se vem alguém aqui e está todo, vai, uma montoeira de crente vai preso, né? Vai preso, não digo, mas vai lá receber uma advertência, né? Quando nós viveríamos isso? Esse ano é um ano extraordinário. Muitos pastores até vêm perguntar para mim: pastor, será que um dia a igreja, será que vão abrir? Irmão, será que a igreja vai? A igreja é mais do que vencedora. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu tenho falado e nós temos falado assim: irmão, se prepara. Pena que vai ser pequenas igrejas, por tanto de
de gente que vão se lançar para Jesus a partir de agora. Você pode dar glória a Deus? Irmãos, é o tempo da vitória. Amém? Tomou posse aí? Resumindo, o que você anda falando da sua vida? Eu não dou certo, eu não dou certo nos casamentos, eu não dou certo na vida profissional, eu não dou certo. Vida, né? Que desenho que as crianças não conhecem porque é dos anos 80, né? Uruca, né? Você é um crente uruca? Irmão, tem até medo. Tem os irmãos que até medo de perguntar: irmão, vai tudo bem? Porque ele já descarrega o caminhão, né? Pastor, misericórdia, olha, não durmo, não como, o diabo se instalou em casa, o inferno, olha, o diabo está lutando, eu preciso saber da onde que a porta, filho. Toma um copo d'água, enche a boca e fica sem falar umas 3 semanas. Você vai ver o céu baixar na tua casa. Amém, irmão? Verdade, irmão. Vamos orar então? Vamos profetizar? Fecha os seus olhos, tem... glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Tem uns irmãos que têm enviado pedidos de oração. Eu louvo a Deus pela vida do Douglas, e sem óculos, do Douglas para a saúde, né? Amém. Da família dele. Marta para a família. A Marta disse para a gente orar pelo copo d'água. O meu está aqui, amém, irmãos? Pega o seu aí, já prepara aí para receber uma dose de unção, de cura, de vitória. Separa o seu copo com água, nós vamos orar. A Duda, o Duda Pizzaria. Olha, o óculos está aqui, eu preciso erguer, né, irmão? O Duda Pizzaria, a família, a Maria Lúcia, o Léo, Altamiro, a Luciana, a sua família. Glória a Deus. A Hilda para o filho. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vou só dar mais um testemunho aqui, pregando para você aumentar a sua fé aí, que nós vamos orar. O Douglas pediu oração. Mas ele pediu oração para o Leandro, né? O moço da parte da família dele que tem autismo, né? E fazia uma semana que ele estava chorando, desesperado, e ninguém sabia. Imagina, desesperado, correndo com ele, não sabia, ele não tem uma dificuldade para se comunicar. O Douglas pediu oração, nós oramos, e eles disseram assim, eu acredito nisso, a partir de agora dessa oração, eles disseram, eu acredito nisso, nós estamos falando sobre isso, a partir dessa oração, Jesus vai socorrer o Leandro, que não consegue se comunicar. Irmãos, aí ele me deu testemunho, né, sexta-feira, que logo depois que a gente orou, a mãe do Leandro, esse moço, o Espírito Santo, foi assim que me falaram, soprou no ouvido dela que o problema dele era no estômago. E aí medicou, e até agora não teve mais dor, não chorou mais. Depois de uma semana, o Senhor revelou o lugar da enfermidade. Diga glória a Deus, irmão. Que Deus maravilhoso. Então, a partir de agora, vamos dizer com muita fé que o que nós vamos viver daqui para frente, no mês 6, que nós estamos agora, né? O que nós vamos viver daqui para o mês 6, né? Vai ser extraordinário. Extraordinário. Diga assim, esse ano, quando chegar no final do ano, diga assim, quando chegar no final do ano, os meus depósitos financeiros vão estar transbordando. Diga isso aí. Quando chegar no final do ano, eu e a minha família, diga isso aí pela fé, nós vamos pegar um avião e nós vamos ficar uma semana descansando. Diga aí, está dizendo? Não, pastor, está numa viagem, é o ano do Covid. Irmãos, diga que 2020 vai ser marcado, você vai fechar 2020 com chave de ouro, porque a palavra do Senhor diz, olha o que diz em Romanos: mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Vamos orar. Pai, eu oro agora por esta água que está aí, e o meu irmão acredita, crê em nome de Jesus, porque a palavra diz no livro de João que tudo que eu pedir no teu nome, livro de João 14 diz que tudo que eu pedir no teu nome, não há outro nome que nós devemos nos achegar a Deus. A palavra diz isso, não há outro nome.
O nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele abre um novo e vivo caminho, e você entra com autoridade pelo nome de Jesus, e a palavra diz que por este nome nós entramos com ousadia. E no nome de Jesus agora nós entramos no Santo dos Santos, diante do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor libere agora uma unção sobre a água, como o Senhor abençoou roupas que foram levadas a Paulo, como o Senhor abençoou a sombra de Pedro, como o Senhor abençoou aquela palavra que o Senhor disse para uma pessoa que estava com um parente doente em casa, e só uma palavra do Senhor basta. Pai, nós decretamos agora que a pessoa que não dorme faz muito tempo, perturbada, depressão, opressão, ela vai tomar essa água e ela vai receber do príncipe da paz, porque Jesus é o príncipe da paz, uma paz tão grande que ela não vai saber explicar, mas vai ser uma paz que excede todo entendimento humano. Você que estava sofrendo de aflição da alma, preocupação, ansiedade, em nome de Jesus, receba agora nessa atitude de fé. Nós vamos orar por esse copo d'água, estamos orando. Pai, em nome de Jesus, oramos por todos os irmãos que nós falamos, o Douglas, a Marta, o Du, a Maria, Pai. Louvamos pela vida do Leonel, do Altamiro, Luciana e a Hilda. Que essas pessoas, pela atitude de fé, de enviarem seus pedidos, hoje essa live, estão assistindo essa live, enviaram os seus pedidos, mas depois essa live vai ser ouvida por outras pessoas, e qualquer um que ouvir essa live, eles vão estar recebendo através dessa oração a cura. Coloque a mão sobre o lugar da enfermidade, em nome de Jesus agora. Ouça o que o Espírito Santo diz a você. Comece a declarar agora sobre este lugar. Põe a mão. Diga: em nome de Jesus, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu recebo agora, em nome de Jesus, e declaro que o nome de Jesus é poderoso para alcançar este corpo agora, todas as células, o sangue, os ossos, todos os órgãos. O Senhor é poderoso para transformar, para restaurar, para trazer a existência dentro deste corpo, restaurar por completo. E você diz o nome da sua enfermidade, em nome de Jesus, eu te ordeno, deixa este corpo agora em enfermidade, porque pela fé nós declaramos agora. O Senhor diz através da tua palavra: tudo que pedir em meu nome, crendo, e é no nome de Jesus que eu peço, junto com o irmão que me assiste agora, e declaro: eles estão livres a partir de agora, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmão, presta bem atenção agora. A partir de hoje, de amanhã, quando você acordar, você vai tomar posse da sua vitória e dizer: obrigado, Deus, pela minha cura. Está tomando seu remédio? Continue. Está fazendo tratamento? Continue. Mas você toma posse e já declara da sua vida que você está curado. Quero orar agora, Pai. Eu oro também por todas as pessoas que precisam de um socorro na área das finanças, uma porta aberta. A palavra que lemos hoje, o Senhor nos diz que o Senhor traz existência às coisas que não existem. Esse meu irmão que está ouvindo agora e está comigo orando, se ele está desempregado, ele vai dizer: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor criou hoje uma vaga de emprego, não um emprego que vai quebrar um galho da minha vida, não. O Senhor está gerando hoje no reino do Espírito uma vaga e uma empresa. Numa empresa tão maravilhosa, vai ser e já é o melhor emprego da minha vida. O Senhor vai mudar radicalmente a minha história, porque o Senhor está gerando, abrindo uma porta hoje, em nome de Jesus. Pai, socorre o meu irmão empresário, o meu irmão que ele tem o seu trabalho por conta. Eu declaro, Pai, que nessa situação eles vão prosperar como nunca. O telefone vai tocar. O Senhor vai fazer com que pessoas descubram o telefone deles na internet. O Senhor vai fazer com que pessoas que nunca conversaram com eles, o Senhor vai fazer com que esse irmão empresário, esse irmão que tem esse trabalho por conta, o Senhor vai fazer com que as pessoas encontrem
o nome, o telefone dessa empresa, e eles vão vender e prosperar mais do que nunca. Em nome do Senhor Jesus, toma posse. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos encerrando agora. Deus abençoe a sua vida. A palavra de Isaías encerra agora dizendo assim, que o braço forte de Deus vai se manifestar na vida de quem der crédito à palavra. Se você der crédito, o que Deus está dizendo para você entender e fazer e falar e tomar atitude daqui para frente, a sua vida vai mudar radicalmente. Se prepara para viver a virada, igual nós cantamos o que o Leonel cantou logo no começo. Foi profético isso aí, não? Se prepara para virar a virada. Começa a falar, meu irmão. Começa a falar dessa virada aí. Olha, eu nem combinei nada com o Leonel, né? Ele já veio, é profético, amém? Irmão, culto no lar, terça-feira, nosso irmão Eliezer de dia de trabalho maravilhoso. Tem sido uma vitória, uma alegria. Irmão, terça-feira, 7h30, né? 7h30. E 3 horas da tarde, quarta-feira, a live que nós estamos, a pastora Giane está dirigindo uma live, né? E é tipo uma quarta-feira da bênção, né? Está sendo muito legal. Você pode conversar, mandar pedido de oração, mandar pergunta lá. E a gente, então, terça-feira, quarta-feira, 3 horas da tarde. E o culto de libertação, sexta-feira, nós vamos estar aqui. E eu quero que você já prepare o seu coração para receber mais uma revelação de Deus e o milagre de Deus através da palavra. Glória a Deus, vamos orar? Vamos orar, então feche os seus olhos. Pai, eu abençoo todos que hoje estiveram ouvindo e os que vão ouvir, os que vão entender a palavra, e eles vão, Pai, andar segundo aquilo que o Senhor está ordenando através da sua palavra. E, Pai, dessa palavra profética que veio para nós, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Fique ligado nas nossas redes sociais, como que é? IEQ, Quadrangular Itirapina, no Facebook e no YouTube. Glória a Deus, no Instagram também, amém? Deus abençoe os irmãos, fique com Deus, glória a Deus, amém?